Olá, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Você que é evangélico, você que não é evangélico, seja bem-vindo ao nosso canal. E você que está chegando agora, é importante que você deixe seu like, é importante que você se inscreva. Eu quero deixar aqui até mesmo uma estatística, né? Que 32,2% de pessoas que acessam o nosso canal para assistir os nossos conteúdos são pessoas que não são inscritos. Amém? Ou seja, é importante que você se inscreva. É importante que você vá lá também assistir. Eu agradeço a você por isso. Mas é importante que você também se inscreva para que possamos crescer, ter maior engajamento também aí na plataforma. Amém? Se você falar, se inscrever, com certeza eu vou retribuir. E com certeza nós vamos passar a ser uma grande família, ok? Pode ter certeza disso. Agradeço desde já. Eu quero aqui trazer algo da parte de Deus. Quero trazer uma mensagem a pedidos. Uma mensagem bastante conhecida, mas uma mensagem como a palavra de Deus nos ensina, que a palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada amanhecer. Você pode conhecer essa mensagem, essa passagem, mas ela se renova até mesmo em cada interpretação, em cada forma de se expor a mensagem, e eu acredito que essa mensagem ela vai tocar em você. Atendendo até mesmo a pedidos, como eu falei, eu vou trazer a mensagem que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1 ao versículo 14. A história vai nos narrar sobre a vida de Ezequiel, a intimidade de Ezequiel com Deus até então. E quem sabe você está vivendo uma intimidade com Deus, mas no momento, quem sabe as frustrações da vida, quem sabe os percalços, quem sabe a luta, quem sabe as perseguições, muitas das vezes te abate, muitas das vezes te entristece. E não foi diferente com Ezequiel. Eu vou fazer você entender, dentro dessa passagem, dentro do capítulo 37 de Ezequiel, que Deus fala a Ezequiel, ou melhor, se refere a Ezequiel por 8 vezes a presença do Espírito Santo. Deus mostra a Ezequiel que somente pelo Espírito Santo do Senhor que nós conseguimos vencer, que nós conseguimos passar até mesmo as nossas dificuldades, os nossos temperamentos, a nossa forma de agir, de enfrentar o dia a dia, a luta, que cada dia é um leão que nós matamos. Ou seja, a Bíblia vai nos narrar, a partir do versículo 1, que nos fala que o Senhor Deus leva Ezequiel pelas suas mãos fortes e seu espírito ao lugar, até mesmo a um vale de ossos secos. Ou seja, Deus está mostrando a Ezequiel sobre aquele vale que ali havia um povo, era o povo de Israel, um povo até mesmo rebelde, um povo que deixou de seguir a Deus e começou a fazer os seus próprios desejos, né, de fazer as suas próprias vontades e realizar suas próprias necessidades. Ou seja, a história vai nos narrar, se você ler o livro de Ezequiel, desde o capítulo 1, Deus sempre vai ir adiante a Ezequiel. Ezequiel vai simplesmente falar: Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé. Por várias vezes Deus vai usar essa narrativa diante a Ezequiel. Ou seja, a história nos narra que Ezequiel foi levado cativo até mesmo juntamente ao povo babilônio. Ezequiel estava à beira do rio Quebar e ali foi levado cativo. Muitas pessoas, eu já ouvi pregadores até mesmo narrar em suas mensagens que Ezequiel foi levado porque ele estava em pecado. Ou seja, não havia pecado em Ezequiel. Mas não é essa história que eu quero trazer. Eu quero trazer, muitas das vezes, por Ezequiel estar naquele sentido, de Ezequiel estar, algumas vezes que Deus vai a Ezequiel, refere a Ezequiel e fala com ele: filho do homem, põe-te de pé. Por algumas vezes,
eu quero até mesmo narrar, né? Ezequiel sempre estava prostrado. Por quê? Porque isso é da natureza do homem. Nos prostrar, nos entristecer, nos chatear, isso é da natureza do homem. Ou seja, quando Deus vai a Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, Deus está encorajando Ezequiel, porque Deus não esquece de tudo que Ezequiel já havia feito, até mesmo por amor à sua obra. Assim não é diferente. Deus é tão paciente que Deus nos chama até mesmo de filhinho com sua paciência. Ou seja, não é porque Ezequiel estava prostrado, Ezequiel estava ali de uma certa forma triste, que Deus iria virar as costas para Ezequiel. Ou seja, o homem, ele não reconhece o que você faz. Muitas das vezes, se você deixa 1% de atender as necessidades da pessoa, ela não reconhece o que você fez, até mesmo as 91, os 99, não é verdade? Mas Deus não trabalha assim. Deus, reconhecendo que Ezequiel estava ali prostrado, estava triste, porque ele pregava a palavra do Pai, porque ele falava do amor do Pai, e muitas pessoas não davam crédito, não diferente como também o profeta Jeremias. Eu quero fazer você entender que dos 4 profetas que a Bíblia nos mostra no livro, no Velho Testamento, até mesmo Ezequiel é um dos 4 profetas maiores. Aí você pode estar narrando, mas pastor, por que só Ezequiel era o profeta maior? Não, era Jeremias, Isaías e também Daniel, eram os profetas maiores que o Velho Testamento nos narra. Não quer dizer que os outros demais profetas menores, não têm intimidade ou até mesmo honra para profetizar ou para levar a palavra de Deus. Não, não. Eu quero fazer você entender que o título que foi dado até mesmo a Ezequiel como profeta maior é porque ele vinha de uma linhagem de sumo sacerdócio. Ele vinha de uma linhagem até mesmo de berço. E com ele carregou até mesmo esse título. Mas independente de um profeta maior e de um profeta menor, Deus usa da mesma forma, da mesma maneira. Basta nós nos colocarmos à disposição. Ok? Ou seja, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. O que Deus está querendo mostrar a Ezequiel naquele momento e encorajá-lo, Ezequiel, que até mesmo o que estava por vir na vida de Ezequiel era maior do que as suas frustrações, era maior do que a sua tristeza. E o que eu quero dizer para você no dia de hoje, não pare a sua caminhada, não pare porque alguém te entristeceu, não pare porque alguém te traiu, não pare porque você confiou em alguém as suas perspectivas até mesmo e ela for até mesmo traída. Não pare. O que Deus estava mostrando a Ezequiel, que Deus iria tornar a trazer sobre a vida de Ezequiel a presença do Espírito. Deus, como eu falei, por 8 vezes manifesta nessa história a presença do Espírito Santo para Ezequiel. Ou seja, um espírito até mesmo de excelência, o espírito de autoridade, o espírito até mesmo de conhecimento de tudo ali que estava por vir, o espírito de esperança. Ou seja, Deus estava mostrando a Ezequiel que existem várias formas de manifestar até mesmo a presença do Espírito. Não diferente com esse mesmo Espírito que levou a Jesus lá no deserto. A Bíblia nos mostra lá no livro de Mateus, já no Novo Testamento, que esse mesmo Espírito foi o que levou Jesus lá no deserto para ser tentado por Satanás. Ou seja, a forma que o Espírito Santo trabalha é uma forma inusitável. Ou seja, quem convence a transformação do ser humano não é o pastor. Quem transforma até mesmo o homem de uma velha criatura, uma nova criatura, ou seja, uma pessoa que não tem visão nenhuma, que não tem nenhuma mais fé naquilo que está por acontecer, quem convence é o Espírito Santo. Então, quando Deus estava se referindo a Ezequiel, Deus não esqueceu jamais nas coisas que Ezequiel havia feito pela obra do Senhor. Ezequiel havia passado até mesmo privações. Ezequiel havia sido perseguido. Ezequiel chorou. Ezequiel teve fome, teve sede.
tudo por amor à obra de Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele não esquece o que você faz para ele. O homem, ele esquece. O homem vira as costas muito rápido para você. Deus estava trazendo Ezequiel, mostrando Ezequiel, vê esse vale, Ezequiel. Naquele momento, quando Deus fala, Ezequiel, o que tu vês? Ezequiel fala para Deus, Senhor, eu vejo um vale, numerosos ossos, seco. E Deus responde a Ezequiel, fala, Ezequiel, viste bem, Ezequiel, viste bem. Mas o que Deus estava querendo mostrar para Ezequiel é que naquele momento Ezequiel estava olhando pelos olhos carnais. Muitas pessoas olham para você, até mesmo julgando só pela sua aparência. Olham para você, mostrando o que você tem para ali naquele momento. E muitas pessoas já te julgam pelo seu status, pela sua posição até mesmo social, pelo carro que você tem, pela casa, onde você mora. Então, pelos olhos, muitas pessoas te julgam, porque são pessoas que não têm a presença do Espírito. Naquele momento, Ezequiel estava abatido, estava triste. E o grande mal hoje, até mesmo, é nós perdemos a presença do Espírito. Quando nós perdemos a presença do Espírito, quando nós esfriamos, porque deixamos entrar em nosso coração uma palavra, uma pessoa que nos traiu, como eu falei, uma pessoa que nos enganou até mesmo, e com isso nós deixamos entrar em nosso coração, ou seja, entristecemos o Espírito Santo, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, ele se entristece quando você fica triste, ele se alegra quando você se alegra. Então, o Espírito Santo é um ser, até mesmo, que nos motiva a nos aproximar de Cristo Jesus. Naquele momento, Ezequiel estava triste. Naquele momento, Ezequiel estava abatido. A visão que Ezequiel estava vendo não era a visão pelo Espírito Santo. Ou seja, por muitas visões que Ezequiel teve pela presença do Espírito, era isso que Deus queria que Ezequiel voltasse a enxergar. Porque Deus não tem prazer de perder ninguém, até mesmo. Porque Deus reconhece o esforço, até mesmo, que você já fez, o esforço que Ezequiel fez pela obra até então. Então Deus toma atitude por amar Ezequiel, por tratar Ezequiel como algo especial. O que Deus faz hoje na sua vida, você é especial para Deus. Não importa se as pessoas dizem o contrário. O que importa é que Deus está dizendo, você é especial para mim. Ou seja, Ezequiel fala com Deus, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. E Deus fala, Ezequiel, hoje eu vou te mudar a sua visão. Hoje eu vou tornar sobre a tua vida a presença do Espírito Santo. Naquele momento, mesmo abatido, Ezequiel, mesmo triste, né? Ou seja, Deus encoraja Ezequiel. O que eu quero passar para você nessa mensagem, que Deus está te encorajando a você se levantar. Deus está te encorajando a você tomar a atitude diante das circunstâncias que estão se levantando ou que tem que se levantar sobre a tua vida. Não deixe se abater. A tristeza, até mesmo as decepções, elas vão vir. Mas muitas das vezes é para isso a finalidade do inimigo. É para matar, roubar e destruir. Tirar o que você tem de maior, que é a presença do Espírito. Porque o inimigo sabe, se tirar a presença do Espírito Santo de dentro de você, ele sabe que ele vai te abater. E o homem e a mulher que tem a presença do Espírito, ele tem visão. Ou tem visão. Ezequiel perdeu a sua visão por algum momento. Porque não julgando a Daniel, porque nós somos sujeitos a isso. Nós somos sujeitos por algum momento da nossa vida. Porque até o próprio Jesus, ele se entristeceu. O próprio Jesus teve fome, teve sede, foi traído. Jesus chorou. Jesus sentiu tudo, até mesmo. Então, por que nós não podemos também ter esse sentimento? Mas a diferença é que Jesus sabia para que ele veio nesse plano chamado Terra. Ele veio por amor a mim e por amor a você. E eu pergunto a você, você sabe para que você veio? Você não veio simplesmente para povoar. Você não veio simplesmente para criar uma família e deixar um legado. Você veio por muito mais do que isso. Você veio para deixar história, para que você possa deixar o seu legado. Qual é o seu legado, eu pergunto? Qual o legado que você quer deixar? Será o que você quer deixar como herança nos dias de hoje? Quando o círculo da sua vida se cumprir,
Quando Deus colocar até mesmo um ponto no final da tua história e reescrever uma nova história assim com ele naquele grande lugar. Eu quero encerrar aqui e dizer que Deus restaura a visão de Ezequiel. Deus coloca uma nova visão. Fala, Ezequiel, filho do homem, profetiza sobre esse vale. Ezequiel naquele momento até mesmo se entristeceu, porque Ezequiel sabia o que ele estava passando. Ou seja, Ezequiel se sentiu surpreendido por Deus mais uma vez confiar em Ezequiel, por estar ali abatido, por estar ali triste. É assim que Deus faz na minha vida, na sua vida. Deus sempre vai nos encorajar. Deus sempre vai continuar acreditando em você. Deus sempre vai continuar acreditando em mim, na sua casa, na sua família. Não porque você tem, mas no que você pode oferecer. Esse sacrifício, você pode. O sacrifício de até mesmo confiar em Deus, isso eu posso fazer. O sacrifício de estar na casa do Senhor, mesmo em dia de chuva, de sol, cansaço, fatigado, não importa. Porque a Bíblia nos ensina que teu cansaço é providência de Deus. Se eu estou cansado, porque eu tenho vida. E se tem vida, tem fôlego, porque Deus me deu essa oportunidade. E nós temos que reconhecer, não é verdade? Ou seja, então naquele momento, Ezequiel, ele fica um pouco até mesmo ali, olhando para o Senhor. Senhor, eu estou aqui abatido, eu estou aqui triste, por causa desse povo, que está aí mesmo, esse povo. E o Senhor ainda vai confiar em mim? Deus manda Ezequiel, profetiza, homem, profetiza sobre esse vale, porque esse vale é o meu povo. Existe até mesmo um louvor que diz assim, Ezequiel, meu servo, veja esse vale de ossos secos espalhado no chão. Este é meu povo, povo de Israel, povo rebelde de duro coração. Amém? E não é diferente como o dia de hoje. O povo hoje, passou-se o tempo, mas hoje o povo continua com o coração duro, com o coração ali, né, fechado. Mas Deus queria restaurar aquele povo, queria restaurar ali aquela nação. E Deus fala, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, mas profetiza com autoridade. E eu quero encerrar aqui esse vídeo dizendo, olha, a partir desse vídeo que você assistir, você que está comigo até agora, meu irmão, você vai profetizar dentro da sua casa. Você vai profetizar com autoridade na vida do seu filho. Você vai profetizar na vida da sua filha, na faculdade, não sei o que ela precisa. Você vai profetizar na vida do teu esposo. Você vai profetizar aí na sua empresa. Você vai profetizar aí na sua chácara, na sua fazenda, no seu sítio, na sua casa. Você vai profetizar sobre a tua despensa. Você vai profetizar sobre as tuas finanças. Você vai profetizar em cima de uma enfermidade, ela vai ter que sair, meu irmão. Era isso que Deus estava tornando Ezequiel, um homem que tinha autoridade, não porque era até mesmo um profeta maior, mas o que ele tinha para oferecer para Deus, e Deus sabia que estava ali dentro, que seja a tristeza, que seja a amargura, que seja o desprezo, isso não ia acabar, a intimidade, a aproximação de Ezequiel com Deus. E eu quero dizer para você, não deixe isso tudo te afastar de Deus, não deixe isso tudo se afastar de Cristo Jesus, porque maior que está em você do que está no mundo. Ezequiel, profetiza, Ezequiel, e naquele momento o Espírito voltou, o Espírito de excelência, o Espírito de autoridade voltou sobre Ezequiel. Ezequiel levantou suas mãos, e eu quero convidar você hoje a levantar sobre as suas mãos sobre a tua casa, sobre o teu lar, e profetizar e dizer, olha, eu não aceito esse espírito de derrota, eu não aceito esse espírito de guerra, de confusão na minha casa, eu não aceito esse espírito. Seja determinado, tenha um espírito de determinação na sua vida, na sua casa. Não aceite as situações que estão acontecendo, não aceite viver uma vida de qualquer maneira, mas viva pela presença do Espírito. Naquele momento Ezequiel começou a profetizar, profetizou com autoridade, e diz a palavra do Senhor que um grande reboliço, que um grande estrondo começou a acontecer sobre aquele vale, ossos começaram a se juntar
levantar, ossos com ossos, mão com mão, pé com pé, cabeça com cabeça, ou seja, a minha cabeça, ou seja, a cabeça do outro não foi para outro, mas foi tudo no seu devido lugar. E diz mais a palavra do Senhor, tudo começou da forma, começou a ter nervo, começou a ter até mesmo tendões, começou até mesmo a ter musculatura, começou a criar pele, ou seja, o povo de Israel estava erguido, mas faltava ainda a presença do Espírito. E naquele momento, Deus sopra a presença do Espírito de vida sobre aquele povo. Que maravilha, né? Faça isso, profetiza em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que a sua casa volte a levantar como foi aquele vale de ossos, que a sua casa comece a reestruturar tudo de volta, os teus projetos, o teu sonho. Profetize em nome de Jesus com autoridade. Fique com Deus, um forte abraço, Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo, um beijo no coração de todos, fique com Deus.